Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de C Sharp, do curso básico de C Sharp. Espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre classes, tá bom, galera? O que é uma classe, a importância de uma classe e por que que elas são tão utilizadas e por que que eu tô falando disso agora, tá bom, galera? A importância disso agora. Então, bem, pessoal, vamos criar aqui um projetinho em C Sharp. Nas outras aulas eu não tinha feito isso, porque as outras aulas são mais teóricas, para a gente começar a entender alguns conceitos básicos. Então, a gente vem aqui, ó, vocês vêm aqui no Windows Visual Studio, pesquisa, ó, Visual Studio 2022. Aqui são os históricos de projeto que eu tenho aqui. Bem, galera, vocês vão vir aqui, ó, em criar um projeto. E aqui a gente vai escolher aplicativo de console, tá bom? Se não estiver aparecendo aqui, vocês pesquisem. E aqui vai estar aqui, ó, o C Sharp, que é a linguagem, os sistemas operacionais que suportam esse tipo de projeto. E aqui o tipo do projeto, que é console. Então eu vou clicar em próximo. Aqui a gente dá um nome para o nosso projeto. Eu vou dar um nome de aula 3, tá bom, galera? Aqui ele já está falando certinho o local que eu tenho que armazenar esse nosso projeto. Mas vocês escolham, ó, por exemplo, poderia ser área de trabalho, mas assim, eu vou colocar aqui numa pasta chamada C Sharp, aulas e pronto. Então aqui eu estou armazenando dentro de uma pasta aulas, que está dentro de pasta C Sharp e que está no desktop, tá bom, galera? Então eu vou dar um próximo. Aqui é a versão do .NET. Nas outras aulas, na aula anterior, eu acho que eu tinha explicado o que é .NET e C Sharp. Então, se vocês esqueceram, assista a aula anterior, que também é importante para essa aula, tá bom, galera? Pode dar uma recapitulada. Eu vou aqui são as versões que eu tenho. Eu vou com a versão 7, tá bom, galera? A última versão é 8, eu vou vir aqui com a versão 7, tá bom? Criar. Então, ele vai criar aqui a estruturazinha do projeto aqui no Visual Studio pra gente. Pronto, aqui a gente já está com o nosso template. A gente poderia já rodar aqui o projeto e ele ia mostrar na tela Hello World, tá bom, galera? Bem, a gente já chega aqui. Mas, assim, galera, as versões mais atuais não mostram aquela estrutura do main, então, class program, que vocês viram na aula anterior. Então, eu vou converter para a carinha que a gente já conhece, para não ter erro. Então, aqui, pronto. A gente já está com a carinha que vocês já conhecem das aulas anteriores. E aí a gente vai poder começar aqui. Então, galera, primeira coisa que a gente já consegue ver. Quando a gente inicia um projeto, ele já está dentro de uma classe. Class Program. Então, já já vocês vão entender o porquê disso. Bem, galera, então vamos iniciar aqui. Quero que vocês comecem a pensar comigo aqui um exemplo hipotético. Vamos supor que uma escola entrou em contato com vocês e falou: olha, fulano, eu quero que você desenvolva um sistema para mim, para a gente gerenciar a nota dos alunos. Então, a gente vai ter alunos dentro desse sistema, a gente vai ter professores, a gente também, os alunos vão ver as notas deles, os professores vão atribuir notas aos alunos. Então, eu preciso que vocês desenvolvam um sistema, porque aqui a gente está fazendo tudo manual, e aí seria mais fácil com o sistema, tá bom? Então, assim, galera, problemas são complexos. Como que a gente resolve essa bucha? Então, tipo, não é simples, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é abstrair o problema. Então, o que a gente faz no dia a dia como programador? A gente está sempre pegando os problemas da vida real e conseguindo resolver eles através de algoritmos e lógica computacional. Então, essa é a função do programador. E para isso, para facilitar a nossa forma de conseguir pegar problemas da vida real e colocar dentro de uma lógica computacional, a gente precisa criar, quebrar o problema em partes. Então a gente vai pegar, por exemplo, uma parte. A gente já pensa, ó, a gente precisa de um sisteminha para uma escola. O que a gente precisa para esse sistema? A gente precisa ter alunos. Então a gente vão poder cadastrar os alunos, por exemplo, vão poder atribuir notas aos alunos. Então a gente começa já a pensar em pegar problemas da vida real e colocar numa lógica computacional. Para isso, galera, a gente usa de modelos. A gente vai pensando em uma entidade para conseguir abstrair esse problema. Então, por exemplo, a gente vai precisar de alunos. Então a gente precisa criar uma classificação, a gente precisa criar uma caixinha onde a gente consiga manipular os alunos. E para isso a gente usa classe. Então a classe vem disso, de classificar, pegar alguma coisa real e conseguir abstrair ela para uma lógica de computador. Então aqui, ó, class, uma classe aluno,
Então aqui a gente já criou a carinha da nossa classe aluno. Só que assim, aqui ela tá vazia, né? Então essa classe aluno, ela não tem nada por enquanto. E aí a primeira coisa que a gente pensa, se a gente vai criar uma classe chamada aluno, o que um aluno tem? A gente começa a pensar nas características do aluno para conseguir abstrair. É justamente isso um dos motivos que a orientação a objeto surgiu. Então, o C Sharp é completamente orientado a objeto. Por isso, ele abstrai problemas da vida real e coloca no computador. Então, a gente está criando uma classificação aluno. O que o aluno tem? Todo aluno tem certas características. Então, a gente coloca essas características aqui dentro do nosso sistema, por exemplo. Então, o que todo aluno tem? Todo aluno tem um nome. Show? O que mais que todo aluno tem? Todo aluno tem uma idade. Também todo aluno tem um código de identificação que a gente conhece como RA. Então, aqui são as informações que a gente tem do aluno. Legal, galera? Então, aqui a gente já consegue manipular isso. E como que a gente faz isso? Deixa eu apagar aqui. Então, como eu tinha falado na aula anterior, toda classe é um tipo por referência. Então, a gente cria, a gente instancia, a gente aloca um espaço na heap e aí o objeto é palpável. Então, por exemplo, a gente chama aqui, ó, aluno, né, o nome da classe. A gente dá um nome ao nosso objeto, eu vou dar o nome de aluno, e aqui a gente está criando, a gente está alocando espaço e o nome do tipo da classe aluno. Ponto e vírgula, pronto. Assim, galera, acabamos de criar. E quando a gente vem aqui na linha de baixo, ó, aluno, e aí ponto, a gente está invocando tudo que essa classe tem. Vocês estão vendo que aqui ó, só está aparecendo 4 opções. Essas 4 opções são, por padrão, o conceito da orientação objeto, toda classe que você cria, ele vem com essas 4 opções aqui, que são métodos, que está aqui em roxinho. Mas a gente não quer isso, a gente quer manipular o nome do aluno, a idade do aluno e dar um RA a esse aluno. É isso que a gente quer fazer. A gente precisa pegar e fazer isso. Como que a gente faz isso? Vocês viram que quando a gente dá a invocação, quando a gente dá um invoke nesse objeto aluno, ele não está dando opção, ele só dá essas 4 opções aqui, mas a gente precisa ter acesso ao nome, idade e RA. Então, como que a gente faz isso? Aqui na orientação a objetos, no conceito de classe, tudo tem um modificador de acesso. Tudo aqui tem um acesso. Então, por padrão, quando a gente cria essas características, em outras linguagens é conhecido como atributos. Aqui a gente chama de campos, tá bom, galera? Então, esse campo RA, esse campo idade, esse campo nome, a gente precisa falar que ele é público para outros lugares do nosso sistema poderem acessar esse campo. Então, public name, nome, public idade e public string RA. Então a gente está colocando que é público, essas características são públicas. Todo mundo pode ver, acessar, manipular. Então agora quando a gente vem aqui na linha de baixo, dar um aluno, ponto. A gente já consegue ver aqui ó, o campo idade, o campo RA, o campo nome. Então aqui a gente já consegue brincar. Então a gente consegue falar aqui o nome, então eu vou dar um enter. O nome vai receber, ó, o nome é uma string. Então a gente vai falar que o nome desse aluno é Eduardo, tá bom? Ponto e vírgula. O que mais que a gente pode falar? Que o aluno, ponto, a gente vai falar que a idade dele é 18. E a gente pode vir aqui e, por final, falar que o RA desse aluno o RA é uma string, eu vou falar que esse é o RA dele, traço 7, tá bom? Show de bola, então a gente criou um objeto aluno e agora a gente está falando que as características desse aluno, como por exemplo o nome, a idade e o RA dele, são esses aqui que a gente atribuiu os valores. Beleza, galera? E aí eles são públicos, por isso que a gente está conseguindo acessar eles em outro lugar aqui do nosso sistema. A gente está acessando eles em outra classe. Então, show de bola, um exemplo prático aqui para vocês. Outra coisa, outro exemplo que a gente tem, dentro do nosso sistema de gerenciamento de notas de escola X, a gente tem o aluno e também o outro exemplo a gente tem a nota. Então a gente pode criar uma classe nota para pegar características da vida real e conseguir colocar dentro do nosso sistema. Então essa classe nota, o que toda nota tem? Toda nota tem um valor. Então a gente pode falar float valor
E também toda nota tem um aluno, toda nota está relacionada a um aluno. Então a gente pode vir aqui, ó, chamar a classe aluno e falar que toda nota tem um aluno. Então ela vai ter características de possuir um aluno e também de um valor. Então, ó, galera, se a gente vir aqui e falar aqui, chamar a nossa classe nota, dar um nome ao nosso objeto nota, recebe. Aqui a gente está instanciando e o nota, ponto. Então aqui a gente acabou de criar o objeto nota. Se a gente vir aqui em nota, ponto, aqui ele só está dando aqueles 4 métodos por padrão que ele dá quando você cria uma classe, mas a gente quer acessar as características, os campos que a gente tem aqui. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar o modificador de acesso public para outros lugares puderem acessar isso aqui. Então, a gente está falando que agora pode atribuir, ler um aluno, pode atribuir, ler uma nota. Então, agora, ó, nota, ponto. Aqui a gente já consegue ver os campos, então o valor e aluno. Então eu quero falar que o meu campo valor, o valor da nota, por exemplo, do aluno foi 8.9, e aí como é um float a gente coloca um F aqui, ponto vírgula. E eu quero falar também que o nota ponto, o aluno, o que é o aluno? O aluno tá vendo, o aluno é um tipo da classe aluno. Então a gente não pode vir aqui e falar que esse aluno recebe 12, por exemplo. Ele vai dar um erro. O que ele vai falar? Não é possível converter implicitamente tipo int em aluno. Então a gente tá atribuindo ao tipo aluno um valor inteiro. Ele não consegue entender isso. C# é uma linguagem fortemente tipada. Então os tipos têm que ser compatíveis. Então, que aluno que a gente tem aqui? A gente tem o aluno Eduardo. A gente criou aqui o objeto aluno, que ele tem o nome Eduardo, a idade 18 e esse RA aqui. Então a gente vai atribuir aqui a nota a esse aluno. Então aqui, galera, vocês conseguiram entender que a gente está abstraindo problemas da vida real em classificações, em classes, para conseguir manipular mais facilmente essas informações aqui, tá bom? E por que a gente usa isso, galera? C# é uma linguagem orientada a objeto, então tudo que a gente está vendo aqui são classes. Então, por exemplo, a classe Program. O que é a classe Program? Toda vez que você inicia qualquer projeto, qualquer tipo de aplicação no C#, a primeira classe que roda, que roda é a classe Program. Porque dentro da classe Program, a gente tem um método main, e aí é aqui o primeiro lugar em que o projeto roda. Que ele é o main, ele é o principal. Então, um exemplo, né? Class Program, muito importante. A gente tem string. A string também é uma classe. Eu tinha falado com vocês na aula anterior. Então, aqui, ó, classe string. Então, tudo aqui na orientação objeto, a gente cria classificações. A gente está abstraindo um problema da vida real para uma classe. E o que toda classe tem? Toda classe tem características. Por exemplo, toda nota tem um aluno e tem um valor. Todo aluno tem uma idade e tem um nome. E aí toda classe também, além de ter características, ela tem ações. Mas isso a gente vai entrar na aula anterior, que eu vou falar com vocês sobre métodos, tá bom, galera? Que eu tinha dado uma pincelada antes, falando de função e método, que é a mesma coisa, só muda o conceito, e aí vocês vão entender na próxima aula. Mas aqui vocês já entenderam o que é uma classe, por que a gente cria uma classe e por que elas são tão importantes, galera. Em orientação a objeto, o conceito é sempre pegar um problema da vida real e abstrair para o computador. Então é assim que a gente cria uma classe, e aqui a gente está manipulando objetos de uma classe, aluno e nota. Tá bom, galera? Na próxima aula a gente vai dar vai entrar melhor nesse conceito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato aí, tá bom, galera? Eu vou deixar os links do Discord e tudo mais, tá bom? Então é isso. Eu também, vocês vão entender, porque toda vez que você cria uma instância, né, um objeto, você precisa colocar esse abre e fecha parênteses no final, vocês vão entender tudo isso, galera. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e é nóis, até a próxima aula, falou!